Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e de início eu quero dizer que o intuito desse canal é ajudar as pessoas que estão com dificuldade em matemática e a minha inspiração é o programa de monitoria da minha escola que eu participo, eu sou monitora de matemática e também foi as minhas colegas que estão sempre aí buscando a minha ajuda para resolver algumas questões e o importante aqui nesse canal é você entender e ficar descomplicado na sua mente sobre o assunto que você tem mais dúvida. E o conteúdo que eu escolhi agora para explicar foi função afim, que é uma matéria não, um conteúdo base, né, do ensino médio. E eu percebo que tem muita gente que tem dificuldade e eu tô aí para tentar descomplicar mais um pouco, tirar algumas dúvidas. Primeiramente, essas questões que eu vou mostrar é para você descobrir a função. A gente tem o gráfico e vai pedir a função. Então, aqui temos dois pontos. Temos o 2 no x e o 2 no y. Então, aqui pede a função, né? Então, vamos fazer. Primeiramente, eu já tenho o meu coeficiente linear. O linear é o 2. Então, a gente já sabe que no lugar do b, a gente vai botar o 2. E a função base é f de x igual a ax mais b. Então, no lugar desse b, que é o coeficiente linear, eu vou colocar o 2, que eu já tenho. Então, a gente quer descobrir o quê? O a, né? Porque o x ele é uma variável, então ele vai assumir qualquer valor aí. Então, para a gente descobrir o a, tem uma formulazinha que é a igual a x, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. A partir dessa fórmula, a gente vai escolher dois pontos. Eu posso pegar aqui, ó, 2 e 0, que o 2 aqui vai ser o nosso x e o 0 vai ser o y. E aqui eu posso pegar o outro, que vai ser 0 e 2, porque aqui tá representando o 0 no x e o 2 no y. Como tá em cima do eixo, então um ou outro aí vai ser o 0, né? Nesse caso aqui, o x vai ser o 0 e o y vai ser o 2, pois está em cima da linha do eixo das ordenadas. E aqui o x vai ser 2 e o y vai ser 0 porque está em cima do eixo das abscissas, que é o do x. Então, vamos lá. Para a gente descobrir o a, vai ser a igual a... Vou escolher qualquer um desses pontos, então esse aqui vai ser o 1 e esse aqui vai ser o 2. Então, y2, quem é? Vai ser 2. Y1, 0. Sobre x2, 0. x1, 2. Então, vai ficar 2 menos 0, 2. 0 menos 2, menos 2. Então, ficou a igual a 2 sobre menos 2. 2 dividido para menos 2, menos 1. Então, aqui o nosso a é igual a menos 1. Então, a nossa função vai ficar assim. F de x igual a menos x. Se você quiser, pode botar 1. Porém, aqui esse 1 ele vai ficar irrelevante. Então, eu só posso botar o menos x. Mais 2. E temos aí a nossa função do primeiro gráfico. Então, vamos para a segunda, né? Que é a B. Aqui a gente tem dois pontos novamente, porém eles são diferentes, que é 2 e 0,5. Na outra eu expliquei com essa fórmula, né? Que é a igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Porém, se você tiver o b e o x, dá para você fazer de outra forma. Então, aqui a gente tem o b novamente, b igual a 2, que eu já falei que é o coeficiente linear, né? O b. E o x, nesse caso aqui, ele é 0,5. Tem outra formulazinha que é mais simples, que é x igual a menos b sobre a. Vamos usar essa daqui agora nessa questão. Então, o x aqui vai ser 0,5, aí vai ficar igual menos b. O b é 2, então tem o menos da fórmula e o b vai ser 2 sobre a, que a gente quer descobrir. Aqui a gente pode fazer meios por extremos, né? Vai ficar menos 2 igual a 0,5a.
Esse A, a gente vai ter que isolar ele. Então, ele vai ficar A igual a menos 2 dividido para 0,5. Dividido porque aqui ele está multiplicando com A, né, o 0,5. Então, ele vai passar para o outro lado dividindo, porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar 2 dividido para 0,5, 4. Então, com o sinal de menos, vai ficar menos 4. Então, uma coisa também que eu esqueci de falar é que as funções, elas são crescentes e decrescentes. Aqui nessa daqui, a gente pode ver que ela é o quê? Decrescente, porque o A, ele é menor do que zero, ele é negativo. Então, aqui ela é decrescente. E da mesma forma, essa daqui também é decrescente, porque como vocês viram aqui, ó, deu menos 4 no A. Então, a função ficou f de x igual a menos 4x mais 2. Então, essa é a função e o gráfico é decrescente novamente, porque tá negativo o A. Agora, vamos para a letra C. Eu acho que eu prefiro explicar da mesma forma que estava seguindo. Porém, eu vou fazer com a primeira fórmula, porque ela é um pouquinho mais complicada, e nem sempre a gente vai ter esses dois pontos. Então, para ficar mais simples, eu vou fazer com a outra fórmula, que é um pouquinho mais complicada. Aqui, a gente vai pegar o quê? 2 pontos novamente, 2 coordenadas. Então, vai ficar aqui. Vou começar pelo x. Vai ficar menos 4 no x e 0 no y. Aí, aqui no y vai ficar 0 no x e 3 no y. Pronto. Aí, um desses vai ser o 2 e um desses vai ser o 1. Então, esse de cima eu prefiro que seja o 2 e esse de baixo seja o 1. Pronto, vamos para a fórmula. A igual a y2, quem é? 3 menos y1, 0. x2, 0. x1 menos 4. Aqui a gente tem que botar o parêntese, porque tem o menos da fórmula e o menos do gráfico, que já vem no número mesmo. Aqui a gente vai ter que fazer um joguinho de sinal. Vai ficar 3 menos 4, 3 menos 0, desculpa. 3 menos 0, 3. 0 menos 4. Menos com menos, aqui é como se fosse uma multiplicação. Menos com menos vai ficar mais. Então, 0 mais 4, 4. Então, aqui o nosso A vai ser 3 quartos. Que também é uma função decrescente. Porque 3 quartos dividindo dá 0,75 e... Não, perdão, gente, é crescente, porque é um número positivo. É positivo, então é crescente. Então, vai ficar aqui, crescente. Só é decrescente quando o número é negativo. Que eu já tô confundindo com outras funções, mas é crescente. Então, o nosso A, ele é 3 quartos. Então, vai ficar aqui na fórmula. F de x igual a 3 quartos de x vezes x, mais o nosso coeficiente linear, que já tem aqui, 3. Então, a nossa função ficou exatamente desse jeito aqui. Questão D, né? Letra D. O gráfico tá da seguinte forma. Ele tá subindo. Então, a gente já deduz um pouco que ele vai ser o quê? Crescente. Então, vamos lá. A gente vai fazer com outra formulazinha, que é x igual a menos b sobre a. X aqui é 2. B é quem? É o coeficiente linear. Consequentemente, é o x. O y, quer dizer. Então, aqui ele vai ser menos 4. Vê que tem o menos da fórmula e vai ser o quê? O menos do y aqui, ó. Então, vai ficar menos 4. Sobre quem? Quem é A? A gente não sabe. Então, bota o A. Meios por extremo. Aí fica 2A igual a 4. Porque menos por menos vai ficar mais, né? O joguinho de sinal novamente. Então, a gente isola o A e fica igual a 4 dividido para 2. Porque o 2 estava multiplicando o A, ele vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, a gente sabe que aqui, ó, dividindo 4 por 2, o A vai ser igual a 2.
Então, na fórmula vai ficar da seguinte forma. Vai ficar f de x igual a... Quem é o a? 2, que a gente acabou de descobrir. 2x. E quem é o y, que é o coeficiente linear? O b, desculpa. Quem é o b? Menos 4, porque ele já tá aqui no gráfico. A gente já consegue ver. Pronto. Vai ficar assim a fórmula. E, como o a é positivo, então a forma, o gráfico é crescente. Isso é tudo muito importante, minha gente. É muito simples de se compreender. Se você compreende o básico, o fundamental, você vai conseguir desenrolar o resto todinho. Então, pessoal, vamos lá para uma questãozinha mais um pouco diferente. Que aqui a gente tem o quê? A fórmula já. E vai pedir o quê? O gráfico. Então, a gente vai montar o gráfico. Na escola, geralmente, quando a gente dá início à função afim, é a gente mesmo que põe os valores do x. Ou seja, aqui vai ficar x. A gente vai atribuir valores a eles. Então, vai ficar menos 2. Eu sempre começo com menos 2. Aí, menos 1, 0, 1 e 2. Esses são os valores de x. E aqui vai ficar o f de x, que a gente vai descobrir, né? Então, pronto, vai ficar menos 2. Eu repito a fórmula. Aí, vai ficar vezes menos 2, né? Eu boto entre parênteses para ficar mais separadinho, bonitinho. Mais 3, que aqui a gente vai ter o valor final do y, que no caso vai ser quando for colocar no gráfico, vai ficar esse o valor do y. Então, vai ficar 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Vai ficar 4 positivo, porque menos por menos vai ficar mais. Mais 3. 4 mais 3, 7. Então, o nosso y aqui vai ser 7. Se quiser, pode separar até por par ordenado. Aí, no caso aqui, vai ser o x vai ser menos 2, que o valor aqui a gente atribuiu. Desculpa aí essas motos, minha gente. E o y foi o que a gente descobriu, que no caso aqui é o 7. Pronto. Já temos o primeiro par ordenado pra gente colocar no nosso gráfico. Agora, vamos pro menos 1. Vai ficar menos 1 vezes... Gente, perdão, calma. É o 2, que é da fórmula. É menos 2 vezes... Agora sim, vem o x. Vai ficar menos 1 mais 3, né? Aqui, ó. Eu repeti. Isso tudo só modifiquei o x. Aqui a gente só vai substituir o x, né? Que foi o valor que a gente colocou aqui, que atribuiu. Menos 2 vezes menos 1. 2 mais 3 igual a 5. Então, o x é menos 1 e o y, 5, que a gente acabou de descobrir. Porque o f de x, isso daqui é a mesma coisa do que o y. A gente sempre diz isso, que o f de x é igual a y, ou seja, eles são iguais. Então, vamos aqui, menos 2 da fórmula, vezes 0, mais 3. 2 vezes 0, 0, mais 3. 0 mais 3, 3. Então, quando o nosso x for 0, o nosso y vai ser 3. Menos 2 vezes 1, mais 3. Menos 2 vezes 1, menos 2, mais 3. Eu tenho menos 2 com mais 3, fico com 1. Eu gosto de usar muito essa tática usando dinheiro. Se eu devo R$2, eu entrego R$3 para pagar, eu fico com R$1 ainda. Então, fica... O par ordenado aqui vai ser o x, que a gente atribuiu, vai ser 1. E o valor que a gente descobriu do y, que vai ser 1 também. Então, aqui o par ordenado ficou 1 e 1. Menos 2 da fórmula, vezes 2, mais 3. Menos 2 vezes 2, menos 4, com mais 3. Eu devo R$4. Eu entreguei R$3 à moça, eu ainda fico devendo R$1. Então, fica ordenado 2 do x e menos 1 do y. Agora, a gente vem aqui para fazer o gráfico, né? Monta bonitinho.
Então, aqui a gente vai começar com menos 2. O valor do x aqui. Fica menos 2, menos 1, 0. Aí fica 1 e 2. Aí no valor do y, no lugar do... Quando for menos 2 o x, o y vai ser 7. Então, vai estar associado aqui, ó. A gente vai ultracejado. Não vai ficar perfeito, mas é o que temos. Eu não sei fazer muito reto. Quando o x for menos 1, o y vai ser 5. Então, a gente associa aqui. Pronto. Quando o x for 0, o y vai ser 3. Então, vai ficar em cima do eixo aqui, ó, da ordenada. Quando o x for 1, o y também vai ser 1. Então, vai ficar aqui. Aqui tem 1, tá? Quando o x for 2, o y vai ser menos 1. Então, ele vem pra cá pra baixo. Não ficou certinho, mas é mais ou menos assim, descendo. Não ficou certão, mas é assim. Eu descendo. É pra ter só uma base, tá? Eu não sei fazer muito gráfico, não, mas é mais ou menos assim.